Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos! Hoje nós vamos começar a nossa live sobre microbotox e vou falar para vocês, tá? Essa live deu o que falar. Eu abri caixinha de perguntas para que vocês me mandassem as principais dúvidas e dificuldades de vocês a respeito de microbotox. E vocês fizeram várias perguntas, várias. Então eu não sei se eu vou conseguir responder tudo aqui nessa live, porque eu tenho o meu cronograma aqui do conteúdo, que eu quero deixar tudo bem explicadinho para vocês. E caso eu não consiga, a gente vai ter que dividir, fazer uma próxima live sobre microbotox também, para eu conseguir terminar de responder as perguntas, porque realmente foram várias e são perguntas bem interessantes. Então eu acho que é bem importante a gente falar sobre todas essas dúvidas que vocês me passaram aqui. Mas como eu tenho um tempo limitado para a live, não sei se vai dar para fazer tudo. Então, já vou começar. Nada de enrolação, tá? Quem tiver dúvidas, pode ir perguntando, mas eu vou deixar para responder tudo no final, tá? Para não interromper a live e não ficar tudo muito picado, pra gente seguir um raciocínio e vocês conseguirem entender exatamente tudo sobre esse conteúdo, para que eu consiga responder o máximo de dúvidas que vocês me pediram na caixinha de perguntas, tá? Então, o que a gente vai começar? Vamos começar falando a respeito de... Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, que eu estou com o meu computador aberto aqui para ter acesso a perguntas de vocês, tá? Boa noite, sejam bem-vindas, muito bem-vindos. Quem eu não dei oi ainda. Então, vamos lá. Gente, pronto, resolvido aqui. Aí eu consigo ir respondendo aqui para vocês. Bom, vamos lá então. Vamos começar falando então sobre essa técnica que se chama microbotox ou microtox ou baby tox ou aplicação de toxina botulínica intradérmica, tá? Então, o que significa uma aplicação intradérmica, gente? Nós temos várias camadas na face. Nós temos primeiro a nossa pele, depois logo em seguida vem a nossa musculatura, né? A camada de gordura, daí a musculatura, vem a parte óssea. E normalmente a aplicação de toxina botulínica ela é realizada na musculatura, porque ela tem por finalidade fazer esse relaxamento da musculatura, para que ela não contraia. E aí surgiu, com o passar do tempo, essa tal de aplicação intradérmica. E muitas vezes a gente fica se perguntando, tá, mas aonde eu aplico? Então essa aplicação intradérmica, ela é realizada na derme, tá? É uma aplicação superficial e a forma de aplicar é por meio de pápula. E aí talvez você se pergunte, tá, Ana, mas pápula, né? Inclusive essa foi uma das perguntas que eu recebi aqui, né? Se aplica em pápula ou intradérmica, entende? Intradérmico significa fazer aplicação na derme. E pápula é uma forma de aplicação para que a gente consiga identificar que nós estamos realmente na camada correta. Então, como que eu faço uma pápula? Normalmente, para fazer uma pápula, nós vamos utilizar ou a própria agulha da seringuinha de toxina. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, ou nós utilizamos da própria seringa de toxina, tá? Então, nós podemos utilizar tanto esta seringa, porque aí tem uma agulha fininha ali e fica mais fácil para fazer essa aplicação, menos desconforto também para nossa paciente. Ou nós podemos utilizar uma seringa de 1 ml e colocar essa agulhinha na ponta, que se chama agulha Lebel. Não sei se vocês conhecem. É uma agulha que tem uma pontinha bem pequenininha, ó. E ela é bem fininha também. Então, esta agulha nós também utilizamos para fazer aplicações intradérmicas. Então, você pode utilizar tanto a sua seringuinha de toxina
Ou, se você preferir, você pode estar usando a seringa de 1 ml com a label na ponta para fazer essa pápula. A aplicação, então, em pápula, nós vamos utilizar a seringa bem deitadinha, tá? Rente na pele, bem deitada, para que eu consiga fazer essa aplicação superficial, tá? Então, eu estou ali com a pele e eu vou entrar com ela bem deitadinha para que eu pegue essa camada de derme que eu preciso. Qual a minha indicação ao trabalhar com a toxina para fazer a técnica de microbotox? Sempre deixe o bisel da agulha virado para cima, para esse produto não aprofundar. O que é o bisel? Para quem não sabe, na agulha, não vai dar para ver direito. Não tem como, gente, mostrar aqui para vocês. Mas a agulha, ela tem um recorte, né? E nesse recorte tem a partezinha que tem a abertura da agulha. Então, essa partezinha da abertura da agulha, a gente deixa ela virada para cima para fazer a pápula. E aí você começa a injetar. Se você não perceber que está criando como se fosse uma bolinha e ficando branca, é porque você está muito profundo. Então, você não está fazendo uma pápula. Para ter certeza que é uma pápula e você está na camada correta, você precisa, quando começar a injetar, ver que está ficando uma bolinha branca, ok? Aí sim você tem certeza que você está fazendo uma pápula corretamente. Então, feito isso, nós já sabemos que a aplicação está correta, certo? Então, isso é pápula. E é dessa forma, através de pápulas, que nós fazemos uma aplicação intradérmica. É claro que a aplicação intradérmica ela pode ser um pouco mais profunda, que aí não vai gerar aquela pápulazinha, certo? Mas para a aplicação da técnica de microbotox, para você ter certeza que essa toxina não vai atingir a musculatura e dar um efeito que você não deseja ali naquele momento, eu sempre indico trabalhar com a pápula, tá? Biselzinho viradinho para cima, certo? E com aquelas 2 agulhas que eu indiquei para vocês. Ana, dá para trabalhar com a agulha 013, que é a amarelinha? Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Dá para trabalhar com esta agulha, que algumas pessoas fazem a aplicação de skin booster, por exemplo, com esta agulha aqui. Que dá, só que ela é uma agulha um pouco mais grossa, então o desconforto da sua paciente vai ser um pouco maior e o seu cuidado na hora de fazer a aplicação também precisa ser maior, para você ter certeza que você não está injetando uma quantidade muito profunda de produto naquela pápula, certo? Quando se trata de toxina botulínica, a gente precisa ter esse cuidado para não abusar na dose e correr risco dessa migração de produto para a região muscular e acontecer algum tipo de intercorrência, né? Chamo de intercorrência que seria o músculo ficar mais travadinho ali naquela região, né? Não que seja realmente uma intercorrência, certo? Então, para qual finalidade que nós utilizamos a técnica de microbotox? Para várias. Gente, tem muito uso dessa técnica. Nós podemos utilizar microbotox para várias questões. Porém, o que eu sempre falo a respeito do microbotox é fazer a aplicação junto com a aplicação intramuscular. Então, vamos começar com esse caso. Chegou o paciente, você vai fazer a aplicação de toxina normal, de forma intramuscular. Só que na avaliação você já percebeu que a sua paciente apresenta flacidez de pele nessa região, ou ela apresenta já algumas linhas estáticas, né, que são linhas que estão presentes ali mesmo sem ela fazer o movimento. E quando você já verifica essas questões na avaliação, antes do resultado da toxina intramuscular, você já sabe que a aplicação intramuscular não vai funcionar ali.
Principalmente na região orbicular, porque aqui nós temos um limite para trabalhar, entende? Então, a gente tem esse limite para trabalhar de forma intramuscular. Se eu trabalho muito aqui abaixo, eu vou travar o músculo e possivelmente eu vá melhorar essas linhas. Mas aí o que vai acontecer? Efeito prateleira. A paciente vai ficar com aquela bochecha de fofão e ela não vai ficar satisfeita. Então, para solucionar esses dois problemas, que é as linhas sem fazer efeito prateleira, o que nós fazemos? Trabalhamos com aplicação intramuscular normal e aí nós vamos fazer pontos de aplicação de microbotox nessa região aonde eu não posso fazer aplicação intramuscular. E como que eu sei qual região eu vou aplicar? Gente, na região de face e pescoço, você pode aplicar toxina botulínica de forma intradérmica em qualquer região, tá? Qualquer região. Nessa região do orbicular, eu particularmente gosto de fazer a marcação de onde estão essas linhas e eu vou trabalhar a aplicação nessa região para tratar realmente essas linhas ali em questão, certo? Então, você pode fazer tanto nessa região lateral como na região de pálpebra inferior. Só que, vamos voltar para a parte da avaliação. Quando nós falamos da aplicação de microbotox nessa região de orbicular, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Qual é esse cuidado? Essa aplicação, ela só pode ser realizada em pacientes que não possuem aquela flacidez de pele nítida. Sabe quando você puxa a pele da paciente, ela demora um monte para voltar, ela já tem aquele acúmulo de pele, às vezes ela tem bolsa aqui nessa região abaixo dos olhos. Então, nesse tipo de paciente, por mais que tenham linhas e que você queira tratar, não é indicação a técnica de microbotox, porque o que vai acontecer? Como essa técnica, tá? Para essa região de orbicular, ela vai trabalhar fazendo um relaxamento nas fibras mais superiores da musculatura, naquelas terminações de fibra, só aquelas ramificações mais levezinhas. Então a gente vai ter um relaxamento. E quando a gente relaxa essas fibras, o que acontece? Essas fibras musculares, elas ajudam a dar uma certa sustentação ali para a pele. Quando você relaxa, a pele que estava distribuída aqui nessa região de pálpebra inferior, ela vai ter um relaxamento também e ela desce. Então, às vezes, ela acaba acumulando nessa região aqui de baixo e cria uma marca que vai incomodar mais ainda a sua paciente do que aquelas próprias linhas. Então, pode aplicar em pálpebra inferior? Pode, só que tem que ter esse cuidado para que isso não aconteça. Então, você precisa ter o cuidado da avaliação, você saber identificar se a sua paciente apresenta excesso de pele, flacidez de pele nessa região. Se ela apresentar, opa, já é um alerta, não posso fazer a minha aplicação aqui nessa região, certo? Combinado? Então, ok. Feito essa parte das linhas finas, que é uma das finalidades. Lembram que eu vou seguir um roteiro para a gente não perder o nosso raciocínio aqui. Segunda finalidade da aplicação de toxina, finalidade de rosácea, tratamento de rosácea. Então, esse tratamento da rosácea, nós vamos aplicar a toxina de forma intradérmica, também em pápula, também com o biselzinho virado para cima, nas regiões aonde a minha paciente apresenta rubor, vermelhidão, certo? Então, eu faço uma marcação nessa região e ali eu vou aplicar a toxina.
O que a toxina vai fazer para a rosácea? Ela vai inibir a vasodilatação. E quando a gente tem uma inibição da vasodilatação, a gente tem uma redução desse tom avermelhado na pele que se dá por conta da vasodilatação. Então a gente vai ter uma melhora desse rubor, desse vermelhidão da pele, certo? Quais outras finalidades que nós temos? Suor excessivo. Então, pacientes que suam muito, eu também posso fazer aplicação de toxina botulínica. Por quê? Porque a toxina botulínica, ela vai reduzir a atividade das glândulas sudoríparas. Ela vai fazer como se fosse uma atrofia dessas glândulas sudoríparas, certo? Então, vai reduzir esse suor da paciente. Aonde eu posso aplicar? Em qualquer local que a paciente apresente esse suor excessivo. Região de testa, próximo às orelhas, pescoço, colo, mãos, sola dos pés, axila, tá? E também a aplicação aqui vai ser em forma de pápula, certo? Intradérmica. Outras questões. Posso utilizar a toxina para oleosidade, tá? A toxina botulínica, ela vai reduzir a produção do sebo. Então, quando ela reduz a produção do sebo, o famoso manto hidrolipídico, a pele deixa de ser tão oleosa, certo? Então, a gente pode também utilizar para essa finalidade. Como que eu vou aplicar, Ana? Onde eu vou aplicar? Sempre delimita a área aonde a paciente apresenta maior quantidade e faz a aplicação naquelas áreas. É a zona T? Testa, narizinho, mento. Vai aplicar aonde a paciente apresenta maior produção de sebo, certo? Para conseguir controlar um pouco essa produção. Junto com isso, nós temos também o uso de microbotox para poros dilatados. Então, quando a gente reduz a atividade da glândula sebácea, automaticamente a gente tem uma melhora no aspecto da pele e uma redução de poros, tá? A gente deixa essa pele mais firme e ela não fica com tanta aparência dos poros dilatados. Então, eu vou aplicar nas regiões aonde tem os poros mais dilatados, certo? Também posso fazer para tratamento de cicatriz, para... gente, me fugiu o nome, peraí. Queloide, tá? Para cicatriz, para queloide, também posso fazer o uso da toxina. E também para efeito lifting da face. Então, para efeito lifting, eu também posso utilizar. Quando eu faço essa aplicação em pontos estratégicos da minha face, do meu pescoço, eu também consigo um relaxamento das fibras mais superficiais da musculatura. E aí, automaticamente, eu trago esse efeito mais lifting para a face, certo? Então, esses são os usos da aplicação de toxina. Além da forma de aplicação em pápula, nós também temos a aplicação através da técnica de microagulhamento. Porém, para algumas finalidades, a técnica de microagulhamento não é indicada. Então, quando que eu vou utilizar a técnica de microagulhamento? Quando eu quero melhorar, por exemplo, o aspecto da minha pele num todo. Eu quero dar um glow nessa pele, eu quero melhorar, dar mais viço, mais brilho. Aí eu posso utilizar com a técnica de microagulhamento e, inclusive, eu posso misturar princípios ativos junto com a toxina, tá? Então, ao invés de diluir essa toxina em mais soro fisiológico, eu posso utilizar, por exemplo, um ácido hialurônico, tá? Para fazer essa diluição e trabalhar com a técnica de microagulhamento. Ana, com microagulhamento eu consigo ter um resultado legal para linhas finas?
Talvez não tanto, depende o comprimento da agulha desse microagulhamento, tá? Então, para um microagulhamento, para você conseguir melhorar essas linhas finas, talvez tu tivesse que utilizar uma agulha aí de 2, 2,5, tá? Agora, se tu vai usar a agulha de 0,5 no microagulhamento, não vai adiantar. Tu vai trabalhar só na epiderme e aí vai ter só esse glow na pele, essa melhora na pele, né? Deixar ela com mais viço, mais brilho e assim por diante. Então, eu indico que quando você vai trabalhar com a técnica de microbotox para as finalidades que nós conversamos, como, por exemplo, linhas finas, região de orbicular, tá? Lifting facial, para rosácea, suor excessivo, oleosidade, para poros, que para essas finalidades você utilize a aplicação intradérmica injetável, com agulha mesmo, porque aí você realmente vai conseguir atingir a profundidade que você precisa, a camada que você precisa para tratar essas questões, tá? Em algumas vezes o microagulhamento em si não vai ser capaz de levar esse princípio ativo até a camada da derme, onde nós precisamos, que é onde estão presentes todas essas estruturas que nós conversamos, como, por exemplo, glândula sebácea, glândula sudorípara, esses finais de fibras musculares, tá? Então, essa é uma questão que a gente deve trabalhar de forma injetável para conseguir atingir a profundidade ideal, certo? Mais uma parte encerrada por aqui. Falamos então sobre as finalidades e como nós vamos aplicar para cada uma dessas finalidades. Então, só para fazer um resumo para vocês, o que a toxina ela faz na pele, né? Porque nós sabemos que na musculatura ela vai ter um bloqueio dos neurotransmissores, enfim, e ela não vai mais contrair. Então, ela encerra a contração por um período. Agora, na pele, o que nós temos de benefício da toxina botulínica na pele? Primeiro de tudo, lembrando que as terminações de fibras, elas estão na derme. Então, a fibra muscular, ela vai se encerrar com pontinhas bem finas na derme, certo? Então, quando eu trabalho com a toxina nessa região, eu consigo fazer um relaxamento dessas fibras bem superficiais e finas, que não tem tanta força a ponto de conseguirem bloquear esse músculo, não consigam parar a contração do músculo, elas só dão uma relaxada bem superficialmente falando. O que mais? Ela vai gerar como se fosse uma hipertrofia nas glândulas sebáceas, então, nas glândulas sudoríparas, desculpa, então vai fazer com que essas glândulas produzam menos suor, que elas parem de fazer esse suor excessivo, tá? Mesma coisa acontece nas glândulas sebáceas, certo? Então vai reduzir essa produção do sebo, do manto hidrolipídico e, consequentemente, a gente consegue uma melhora na estrutura da pele. Vocês já perceberam que quando vocês aplicam nas pacientes de vocês a toxina de forma intramuscular, melhora também a pele na região da testa? A pele fica linda, fica brilhosa, fica com viço, fica outra coisa, né? Por quê? Querendo ou não, a aplicação é no músculo, mas parte do produto extravasa e vem ali um pouquinho na pele e vai estar trabalhando toda essa questão, devolvendo viço para a pele, certo? E na questão de rosácea, então ele vai fazer uma inibição da vasodilatação, fazendo com que reduza essa vermelhidão da pele. Certo, pessoal? E aí, como que é essa aplicação de microbotox? Existe uma regra? Eu preciso ter um tipo de diluição exata? Bom, quem assistiu um Reels que eu postei ontem, se eu não me engano, sabe que não existe uma regra de diluição, tá? Tudo que eu trago aqui para vocês, eu trago sempre com embasamento científico. Tanto que eu tô aqui, ó, falando com vocês e tem aqui o artigo científico que eu tô me baseando na minha frente,
certo? Então, pessoal, não existe um consenso na literatura ainda a respeito da diluição da toxina botulínica para utilizar na técnica de microbotox. Existem vários estudos, vários artigos científicos e em cada um desses estudos traz um tipo diferente de diluição, certo? E em um mesmo artigo, muitas vezes, para uma finalidade vai ter uma diluição e para outra finalidade vai ter outra diluição, certo? Nesse caso não é reconstituição, porque a gente já tem a toxina reconstituída e para usar o microbotox a gente precisa diluir mais ainda essa toxina. Então é diluição nesse caso, tá? A reconstituição é quando eu pego o pó e transformo em líquido, certo? Então nesse caso a gente vai pegar uma toxina que já está reconstituída e eu vou aspirar um tanto dessa toxina e vou misturar ela a uma quantidade maior ainda de soro fisiológico para deixar ela hiper diluída, certo? Sabe por que dessa forma? Porque se eu pego e faço a diluição no frasco, eu até posso fazer isso. Só que se eu faço a diluição no frasco, o que acontece? Eu praticamente perco aquela toxina, ela vai ficar disponível somente para microbotox. E nem sempre a gente tem uma quantidade tão alta de microbotox para ter um frasco só para isso. Então, eu sempre indico você ter a sua reconstituição normal de toxina e a partir dela você fazer a diluição para o microbotox, tá? E o que eu quero trazer aqui para vocês, gente? Eu quero trazer aqui para vocês qual foi a diluição que eu mais encontrei na literatura. Qual que é a que mais aparece? Porque aparece todo tipo. Aparece fazer a reconstituição mesmo. De 1 para 10, de 1 para 5, 1 para 2, tá? Então, o que significa isso? De 1 para 10 seria 100 unidades de toxina para 10 ml de soro fisiológico. Ou 100 unidades de toxina para 5 ml de soro fisiológico. Ou se não, 100 unidades de toxina para 2 ml de soro fisiológico, que seria a nossa reconstituição úmida, tá? E a literatura traz vários tipos como esse. Então, o que eu indico para vocês, depois de ler todos esses artigos, chegar a uma conclusão que traga segurança, tá? Para vocês na hora da aplicação. É você ter a sua reconstituição de toxina seca ou úmida, a que você usa, tá? É indiferente. E quando você for fazer a sua aplicação de microbotox, para você não perder produto, tá? Você pega, aspira na sua seringa normal de toxina de 100 unidades, tá? Ou de 50, é indiferente. Você aspira 5 unidades de toxina e você completa a sua seringa com mais as 95 outras unidades de soro fisiológico, tá? Porque dessa forma você vai ter uma diluição, no caso, aproximada de 1 para 10, tá? 1 para 8 vai dar mais ou menos. E assim você consegue trabalhar de forma segura, tá? Se você já se sente segura, se a sua pápula já é uma pápula bem feita, você já consegue fazer essa pápula tranquila, tá? Como que você pode fazer? Aspira 10 unidades de toxina e aí aspira mais 40 unidades de soro fisiológico. Então você vai ter 10 unidades de toxina diluídas que vão te dar 50 unidades, numa diluição aproximada de 1 para 5, tá? Aproximada, certo? Dessa forma, você não tem uma concentração tão alta de toxina e você não corre o risco de ter um efeito indesejado. Você não corre o risco, por exemplo, de aplicar numa concentração muito alta e acontecer de, ao invés de relaxar essas fibras mais superficiais da musculatura, você acabar travando o músculo em si,
certo? E aí vem a questão de quantas unidades eu uso em cada pápula, eu coloco em cada pápula. Primeiro de tudo, que a pápula, muitas vezes, ela não comporta uma quantidade muito grande de toxina. Segundo, o que eu preciso avaliar? Qual foi a diluição utilizada? Eu, Ana, particularmente, muitas vezes eu tô fazendo a minha aplicação intramuscular. Sobrou na minha seringa, né? Apesar de eu aspirar a quantidade que eu vou usar, sobrou na minha seringa 5 unidades. Muitas vezes eu acabo nem diluindo mais essa toxina. Eu pego essas 5 unidades e já aplico nessa região lateral aqui do orbicular, tá? Só que como que eu faço isso? Como eu sei que a concentração ela tem que ser muito baixa, tá? Muito baixa. O que eu faço? Eu pego e aplico menos de meia unidade em cada papulazinha que eu faço. Eu aplico muito pouquinho para ter certeza que eu não vou ter essa questão de travar a musculatura, ok? Mas, por segurança, a minha indicação é aspira 5 ou 10 unidades no máximo e preenche todo o resto da sua seringa com soro fisiológico, para você ter essa hiperdiluição da toxina. E na hora de fazer a pápula, você injeta 1, 2 unidades, porque ela está hiperdiluída. Então, você não corre o risco de ter um relaxamento muscular de forma mais agressiva, fazendo com que você tenha um efeito indesejado na aplicação. Certo? Deu para entender? Então, não tem como a gente trazer aqui uma fórmula pronta, tá? Não tem como eu trazer uma fórmula pronta para você. Porque existem vários estudos diferentes, certo? Então, o que mais aparece na literatura é de 1 para 5. O que seria isso? 100 unidades de toxina para 5 ml de soro fisiológico. Então, aqui eu teria a cada 5 unidades aproximadamente que eu aspiro, nessa diluição maior, eu teria a concentração de 1 unidade da reconstituição seca. Então, se eu injetar em cada pápula 1 unidadezinha, eu vou ter menos de 0,25 de toxina nessa aplicação. E aí eu não corro riscos, certo? Deu para entender? Ficou claro para vocês essa questão da diluição? Me deem um ok. Me deem um ok, que daí eu vou seguir e vou começar a responder as perguntinhas pra gente ter tempo, tá? Enquanto vocês vão me falando se deu pra entender, tem mais uma questão que é super importante a gente falar, que é a questão da aplicação das pápulas, de quanto em quanto de distância eu aplico, tá? A pápula, ela deve ser feita aproximadamente com intervalos de 1 centímetro entre uma e outra. Não fazer a aplicação tão pertinho uma da outra, ok? Então, sempre um intervalo de 1 centímetro aproximadamente, ok? Para não ter problema. Na seringa de 50, eu aspiro 5 e completo o restante com soro. Isso aí. Tá? Não precisa ser uma diluição exata, tá, gente? É só para que a gente deixe essa toxina menos concentrada. Menos concentrada. Quanto menos concentrada ela estiver, melhor, tá? Eu até vou fazer uma conta aqui para vocês, tá? Olha só. Deixa eu fazer essa continha aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Ó, vou fazer aqui a conta para vocês, tá? Se eu tinha 5 unidades de toxina e eu coloquei mais 45 unidades de soro, tá? Então, eu tenho 45... Eu tenho 5 unidades dividido em 45, tá? Se eu fizer isso, eu vou ter uma concentração de 0,1 unidade
em cada risquinho da minha seringa. Então, tá vendo que a concentração ela fica mínima? Entenderam? Se eu pegar, por exemplo, essa continha vocês podem fazer. Vamos supor, você tem ali a sua seringa de 50 unidades. Você tem 10 unidades na tua seringa. Se você completar, você vai ter 40 de soro para 10 de toxina. Então, você faz a conta. Você pega 10 unidades de toxina dividido em 40 unidades de soro. Se você fizer essa diluição, você vai ter 0,25 unidade de toxina em cada risquinho da tua agulha, da tua seringa, tá? Não seria em cada risquinho, porque daí seria 50. Deixa eu fazer diferente. 50 dividido em 5. 5 dividido 50. 0,1 dá basicamente a mesma coisa, tá? Então, a tua concentração ela é super baixa. Então, você pode colocar até mais do que 1 unidade por pápula. Você pode colocar 2 unidades, 3 unidades, se couber em cada pápula, tá? E aí, você dá esse intervalo de 1 centímetro, para não fazer uma aplicação muito concentrada. Agora, se você está aplicando ela com uma diluição um pouco menor, faz a continha para você ter uma ideia de qual vai ser a concentração de toxina que você vai ter em cada risquinho da sua seringa, para não deixar essa toxina tão concentrada e você correr o risco, certo? Isso na diluição seca, na reconstituição seca, tá, pessoal? Certo? Estamos falando de microbotox, mesobotox, microtox, isso mesmo. Então, vamos lá. Eu quero ver com vocês aqui algumas dúvidas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas, tá? Então, eu vou falando aqui com vocês sobre isso, enquanto vocês vão me mandando aqui. Tem como fazer microbotox na região bem abaixo dos olhos com segurança? Sim, tem, desde que você siga as orientações que a gente falou. Quais são as orientações? Primeiro, fazer uma avaliação, tá? Primeiro, avalia essa paciente para ver se ela não tem excesso de pele ou muita flacidez. Se tiver, não faz de jeito nenhum. Vai acumular, isso já aconteceu comigo no começo da minha profissão, tá? Então, não façam, é bem ruim. Depois, tu vai ter que fazer algum tratamento na sua paciente para melhorar. No caso, eu precisei fazer ultraformer, eu precisei fazer laser nessa minha paciente, então dá trabalho, tá? Então não apliquem se a paciente apresenta flacidez ou excesso de pele nessa região, mas dá para fazer com segurança usando essa hiperdiluição da toxina que nós estávamos falando agora há pouco, certo? Como aplicar microbotox? Posso fazer em microagulhamento? Pode fazer em microagulhamento, mas como nós conversamos, vê o comprimento da agulha desse microagulhamento, tá? Normalmente tu vai ter que usar uma agulha de pelo menos 2 para atingir o que a gente precisa. Alguém mandou aqui nos comentários que a agulha de 1 milímetro ela já atinge derme. Só que, gente, o que vocês precisam entender sobre o microagulhamento, tá? É que o microagulhamento ele não vai entregar a profundidade da agulha. Você não coloca a agulha inteira dentro da pele no microagulhamento. Ainda mais, tá? Se for o rolinho e tiver as agulhas muito próximas uma da outra. Porque quando você tem as agulhas muito próximas, isso faz com que a agulha não consiga perfurar a pele tão bem. Ela vai perfurar só a superficialidade. Ela não vai chegar na derme, mesmo que seja uma agulha mais profunda. Então, cuidem com isso. O microagulhamento, ele engana. Uma agulha de 1 milímetro não quer dizer que esse 1 milímetro vai entrar na pele. Não vai atingir a profundidade de 1 milímetro. Entendem? Por isso que eu falei sobre a aplicação com agulha de 2, 2,5. E mesmo assim, talvez você não atinja essa mesma profundidade. Então, para você trabalhar de forma mais exata, trabalhe com a aplicação
injetável. Porque se você já trabalha com a toxina, você já tem essa mão de fazer uma aplicação, o fazer a pápula é muito melhor, você tem mais garantia que vai estar no local certo, você consegue entregar a quantidade ideal, certo? Você precisa entregar a quantidade ideal em cada local. O microagulhamento talvez não te permita isso, mas isso é uma opinião profissional minha, tá? Cada um pode trabalhar da forma que preferir, que achar mais confortável e que acredita que vai entregar um melhor resultado para sua paciente. Eu, Ana, particularmente, não gosto da aplicação de microagulhamento com toxina, tá? Eu acho que a aplicação tem que ser feita com a agulha seringa, tá? É a minha opinião, tá, gente? Minha opinião. Não é um estudo, isso aqui tá fora desse embasamento científico. Isso é realmente a minha opinião dentro desses 12 anos que eu trabalho com estética, tá? O microbotox é feito antes ou depois de quais procedimentos? O microbotox normalmente você vai fazer depois da aplicação intramuscular, quando é para linhas, ou você pode fazer depois de qualquer procedimento, tá? Vai fazer primeiro você fez um preenchimento na tua paciente, pode fazer o microbotox logo após, tá? Bem tranquilamente. Pode aplicar na região da bochecha, ruguinhas do sorriso, pode, desde que seja superficial, tá? Desde que seja em pápula e desde que seja com essa diluição maior para não correr nenhum risco de travar esse sorriso, gerar um efeito prateleira. Quanto tempo dá para guardar a toxina para o microbotox? Gente, qualquer toxina após a reconstituição, isso baseado em artigos científicos, ela pode ser armazenada por até 30 dias em refrigeração de 2 a 8 graus, sem risco de contaminação ou perca de eficácia, certo? De quanto em quanto tempo posso fazer o microtox? Mesmo intervalo da aplicação da toxina, tá? Intervalo mínimo de 3 meses, é o ideal. Posso fazer o microbotox no código de barras? Pode sim. No microbotox é possível utilizar algum ativo ou somente o soro? Pode usar ativos também. Não tem problema nenhum, tá? Aplicar em pápulas? Sim, aplicar em pápulas. A técnica é eficaz para tratar a região de pálpebra inferior? Sim, como nós falamos, dá para fazer a aplicação em pálpebra inferior, desde que a paciente não apresente flacidez ou excesso de pele, tá? O que exatamente o microbotox faz na pele, já que é um produto feito para agir em tecido muscular? Já falamos também, pessoal, lá no começo da live, mas vou resumir para vocês. Quais são as finalidades do microbotox, da toxina em si, nessa região de derme? Primeiro de tudo, fazer o relaxamento das terminações das fibras musculares, então das fibras mais superficiais ali da musculatura. Vai também fazer uma leve atrofia, vai reduzir a quantidade de produção de suor e de sebo, de manto hidrolipídico, então melhorando tanto o aspecto da pele num todo, né, através da redução de poros dilatados, da redução de oleosidade, tá? Vai trabalhar inibindo a vasodilatação, reduzindo o rubor, o vermelhidão da pele, certo? Eu faço botox no dia do botox ou no outro dia? No mesmo dia, fez a aplicação intramuscular, já faz a aplicação intradérmica. Vamos ver o que mais. Tem mais uma parte de perguntas aqui, gente. Microbotox é superficial? Sim, o microbotox vai ser aplicado de forma intradérmica. Lembra que eu falei para vocês? Bem deitadinho, tá? Deitadinho e entra bem superficial, tá? Como é feita a aplicação? Ângulo da agulha e unidades. Deitadinha, agulha, bisel virado para cima, certo? Em qual local do rosto pode fazer as aplicações? Qualquer local de rosto e pescoço, certo?
A Pri falou, na sua apostila usa meia unidade no código de barras e mandíbula. Aí fiquei com dúvida se faz na diluição seca meio ou micro com diluição de 5:1. É que é diferente, tá, Pri? Aqui nós estamos falando de microbotox, aplicação em pápula. Na minha apostila, código de barras e contorno de face, tem a aplicação intramuscular. Então, é aplicação superficial, mas ela não chega a ser derme. É a aplicação no músculo. Tu vai entrar com a agulha 2 milímetros, mais ou menos. No código de barras, que tu vai fazer essa aplicação um pouquinho mais superficial. Porém, ainda é uma aplicação intramuscular. Por isso, nesses casos, quando você vai tratar com aplicação intramuscular, tu vai usar a mesma reconstituição seca e vai utilizar meia unidade no código de barras, na região do orbicular da boca, e 2 unidades em contorno, certo? Então, são coisas diferentes. Deu para entender? Só me confirma, tá, Pri? O que nós estamos falando agora é do microbotox para tratamento de derme. Agora, quando a gente faz a aplicação intramuscular, daí a gente usa a mesma reconstituição com finalidades diferentes daí, tá? Deu, Pri, para entender? Ficou bem claro para ti? A apostila, gente, na verdade, eu tenho um guia de aplicação de toxina botulínica, tá? Esse guia, ele é um guia prático para você aplicar toxina botulínica nas suas pacientes quando você tem dúvida. Então, é um guia onde tem os pontos de aplicação, inclinação de agulha, profundidade de aplicação, quantidade média de toxina que você vai utilizar em cada um desses pontos. Antigamente, esse guia ele era um guia completo, com todos os pontos de aplicação de toxina que existem, que você pode fazer em se tratando da aplicação estética, tá? Esse guia ele foi reformulado, então quem comprou até um mês atrás aproximadamente, pegou esse guia todo, com todas as aplicações. Agora o guia foi reformulado e dentro dele eu trago para vocês a aplicação de terço superior completa, com dicas que eu trago para você na primeira aplicação já travar toda a musculatura para que você não precise fazer sessão de retorno depois, tá? E esse e-book, esse guia, ele está no meu link da bio para quem tiver interesse por um valor simbólico de R$ 97,00, tá? Então quem tem interesse, clica lá no link da minha bio, que ele está disponível para vocês. Terço superior, tá? Terço superior. Ele foi reformulado. As outras aplicações agora, você só encontra no meu curso completo. Então, quem comprou o guia completo, levou muita sorte, tá? Agora, só terço superior, certo? Não tem mais todos os pontos. Agora é só terço superior. Todos os pontos agora somente no curso completo, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. O que aconteceu? Muitas pessoas estavam comprando o guia para começar a trabalhar com toxina. Só que esse guia, gente, ele não é para quem quer começar a trabalhar com toxina, porque ele não tem o conteúdo que você precisa para se aprofundar em toxina botulínica e para que você consiga realmente fazer essas aplicações de forma segura, tá? Esse guia, ele é um guia para quem já tem todo o conhecimento de toxina. Já sabe toda a parte de anatomia, já sabe tudo sobre farmacologia, tá craque. Só que tem dúvida e dificuldade nos pontos de aplicação apenas. Então esse guia ele vai trazer para você qual o ponto, qual a profundidade, qual a inclinação da agulha, quantas unidades eu uso nesse ponto. E aí, como estavam surgindo muitas dúvidas das meninas que estavam comprando, tá? A respeito, tipo, dúvidas muito básicas, que precisa ter conhecimento, né? Para saber sobre essas dúvidas, eu achei melhor fazer somente terço superior, porque outras aplicações requerem um pouco mais de conhecimento.
E para que eu me sinta segura em passar para vocês esse conhecimento e esses pontos avançados de toxina, eu preciso dar mais conhecimento para vocês. Eu preciso trazer de forma completa e não apenas um guia prático, certo? Então esse guia prático agora consta apenas aplicação de terço superior, mas não é qualquer aplicação. Quem já comprou o guia pode confirmar aqui para mim. Eu trago dicas para vocês do meu método, tá? Dicas diferenciadas para você fazer uma aplicação certeira já de primeira e travar a glabela, travar orbicular, completaço, tá? Quem já comprou pode confirmar aqui para mim nos comentários que realmente toda a minha experiência, todo o meu conhecimento estão ali dentro desse guia prático. Então, o terço superior é a aplicação que a gente mais vende. Então, é importante você ter esse embasamento prático para fazer as suas aplicações, tá? Então, é por esse motivo que eu modifiquei o guia. Por isso que agora é terço superior. Quem tem vontade, quem tem interesse de ter esse conhecimento, de fazer aplicações mais avançadas, que seria a aplicação de terço inferior, orbicular da boca, pontinha de nariz que desce, sorriso gengival, platisma, mentual, músculo Down, enfim, todos esses outros músculos, eu consigo trazer isso para vocês, mas de forma completa e não somente dentro de um guia de aplicação, tá? Então, quem comprou completo, comprou, não tem mais, agora é só terço superior, certo? Eu vou deixar disponível esse link do guia nos meus stories para vocês, tá? Para quem não encontrou ali no valor da bio. E o curso completo de toxina, o meu curso completo online, ele não está com as inscrições abertas agora no momento, tá? Mas logo nós vamos abrir as inscrições e quem participa do Clube da Expert vai ter vantagens diferenciadas, tá? Então, se você ainda não participa, começa a participar. Vai para o grupo do WhatsApp do Clube da Expert para poder aproveitar essas vantagens. Já adianto para vocês, quem participa do Clube da Expert vai ganhar R$500 de desconto no meu curso. Então, participa, vale a pena, sem falar que vocês são avisadas em primeira mão. Voltando ao tema da nossa live, rapidinho pra gente encerrar. Eu vou voltar aqui todos os comentários só pra ver se eu não deixei passar nada, tá? Nenhuma dúvida importante que eu precise responder. Vou olhando aqui, se tiverem mais dúvidas, mandem, tá? Então, deixa eu verificar aqui, ver se não ficou nenhuma duvidazinha de vocês. Eu respondi as dúvidas das caixinhas de perguntas, tá? Mas eu vi que teve gente que mandou. A Pri tinha mandado. Na região das olheiras seria um microbotox meia unidade? Na região aqui de pálpebra inferior, eu acho muito pesado aplicar sem a diluição extra aqui. Mas aqui do lado, gente, aqui nessas linhas laterais, eu, Ana, como falei para vocês, aplico a própria reconstituição seca. Não faço uma hiperdiluição. Só que eu coloco, tipo assim, menos de meia unidade em cada pontinho, tá? Não tem PDF sobre o material da live, tá, gente? A diluição nós já falamos. Se a paciente já tiver bolsa, também não pode aplicar, já falamos. Então, flacidez de pele, excesso de pele, bolsa, na região de olheira, de pálpebra inferior, nem pensar, tá, gente? Já dei aqui um feedback para vocês do que aconteceu comigo lá no começo da minha profissão, tá? Quantas unidades em cada pápula? Lembrando que varia de acordo com a diluição que você está usando. Se tá menos concentrada, pode usar umas 2 unidades. Se tá mais concentrada, vai usar menos de meia unidade. No máximo, meia unidade, tá? O máximo que eu, Ana, utilizo nas pápulas que eu faço sem uma hiperdiluição é meia unidade. Tem quantidade máxima para microbotox? Não, gente, não tem quantidade, mas fazer os pontos mais afastados com uma média de 1 centímetro entre um e outro.
Vamos ver o que mais. Se a live vai ficar gravada, a live vai sempre pro YouTube. Na próxima segunda-feira e a gente avisa vocês lá no Clube da Expert, lá no grupo, tá? Se pode colocar ativos, pode. Fator de crescimento com ácido hialurônico, pode também. O da Pri já ficou bem claro, né, Pri? A gente conversou sobre isso com o restante. Falamos anteriormente, quer dizer. Sim, com outros ativos também tem que ser a mesma quantidade. Código de barras, tá? Já falei com a Pri sobre isso. Pode fazer em pápulas com seringa? Sim, Viviane. Eu, Ana, só trabalho com microbotox em pápula com seringa, tá? Eu não gosto com microagulhamento, mas como eu falei, é uma preferência minha, tá? Qual agulha você utiliza? Gente, eu sempre utilizo essas aqui, ó, tá? Que já vem com a agulha acoplada. É agulha resíduo zero, a gente não perde toxina. Gente, eu não tenho PDF sobre o conteúdo da live, tá? Mas a live vai estar disponível lá no YouTube na segunda-feira. Então vocês conseguem olhar, tá bom? Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, gente. Muita riqueza de conhecimento. Obrigada, gente. Eu fico tão feliz com o feedback de vocês, sabia? Acessem o YouTube dessa profissional, é sensacional. Acredito que já assisti tudo. Patrícia, obrigada. Gente, eu recebo tanto carinho de vocês, sério, no direct todos os dias, tá? Minhas aplicações estão sendo um sucesso com as aplicações dessa profissional incrível. Ai, gente, obrigada. Fiquei até emotiva. Esses ativos entrariam no lugar do soro? Sim. Valeu, doutora. Muito obrigada pela ótima aula. Valeu. Você, como que é o seu nome? Que aqui não aparece pra mim. Só tem Biologia Estética Floripa. Mora aqui pertinho de mim, viu? Você é maravilhosa, obrigada Camila, obrigada doutora, ansiosa pelo seu curso. Gente, agora fugindo um pouco do assunto, mas só para falar a respeito do curso, já tenho várias alunas, né, que participam do curso online. Todas essas alunas, elas também vão ter direito às atualizações, tá? Mas só para falar para vocês, gente, o curso, ele vai ser 100% reestruturado. Vai ter 3 vezes mais conteúdo do que ele já tem hoje, tá? 3 vezes mais conteúdo. Vai ter tudo sobre toxina, todos os pontos de aplicação, que isso já tem, mas vai ter mais completo ainda. Vai ter tudo sobre microbotox, sobre todas as técnicas de microbotox para todas as questões. Vai ter associações, quais os protocolos que eu uso associados à toxina, sabe? Vou ensinar a aplicação desses protocolos que eu uso, como Fiolis de PDO, PDRN, Skin Booster. Gente, vai ter muito conteúdo. Então eu tô reestruturando tudo. Semana que vem eu começo a regravar todas as aulas. Tô mega animada. Então esse carinho de vocês, ele me aquece o coração, sabe? Porque, querendo ou não, gente, eu não sei se quem tá aqui sabe, mas eu ainda estou no meu puerpério. Eu tenho um bebezinho de 4 meses em casa. Então, é uma correria doida, tá? Muito rico. Inclusive, vai ter toda a parte de marketing, vendas. Ai, gente, vai estar maravilhoso, sério. Eu sei que é meu, sou suspeita, mas vai estar muito legal mesmo, tá? Tô reestruturando tudo com muito carinho para todos vocês, certo? Deu uma travadinha, né? Mas voltou, mas já é hora de encerrar a live. 1 hora de live para vocês, com todo esse conteúdo sobre microbotox. E se for preciso, a gente faz uma nova live sobre isso, mas acredito que hoje já deu para tirar bastante dúvida e a gente conversar bastante sobre isso, tá bom? Então, beijo, gente, beijo.
E obrigada, tá? Pelo carinho de vocês. Obrigada mesmo, de verdade. Essa live de hoje foi bem especial pra mim, tá? Por todo o carinho que eu recebi de vocês aqui. Então, beijo, gente. Bom restinho de semana pra vocês. Coraçãozinho. Beijo.